Já fiz o vídeo sobre correr 10 km abaixo de 40 minutos, um vídeo correr 21 km abaixo de 2 horas. E aí vocês pediram para fazer 5 km abaixo dos 25 minutos. Esse é o vídeo. Vou te mostrar os parâmetros que você precisa ter para conseguir correr 5 km abaixo dos 25 minutos. Caríssimos mestres, caríssimas mestras da corrida, sejam bem-vindos ao canal do Clube dos Mestres da Corrida. Meu nome é Vitor Franco, sou professor universitário há mais de 20 anos, sou treinador de corrida, curso doutorado em Educação Física, pesquisando sobre corrida de rua, maratona e ultramaratona, principalmente a ultramaratona. E esse vídeo eu vou apresentar para vocês os parâmetros de tempo, de distância fisiológicos que você precisa preencher para conseguir correr 5 km abaixo de 25 minutos. Se esse é o seu desejo, você quer de repente está começando agora, enquanto treinador, e não sabe exatamente se o seu atleta vai conseguir alcançar esses 5 km abaixo de 25 minutos, ou pior, né? Você prometeu para ele que ele vai conseguir correr os 5 km sub 25, mas você não sabe nem como fazer isso. Eu vou te apresentar então aqui alguns parâmetros que a gente utiliza para você identificar se é possível esse seu atleta correr 25 km, correr 5 km abaixo dos 25 minutos. Vamos aqui direto para a nossa planilha do Excel, que é o nosso aplicativo, né, o AppMaster. Só tem acesso quem está no Clube dos Mestres da Corrida. E se você ainda não está, eu vou te convidar a associar-se aqui ao Clube dos Mestres da Corrida. Entra no nosso site, tem um link aqui embaixo na descrição, mestredacorrida.com.br. E lá você tem mais informações, como que você acessa, como que acontecem as aulas. Mas vamos aqui para a nossa planilha para você já ter ideia do que é possível ou não para o seu atleta alcançar os 5 km sub 25. Primeira coisa, ele tem que ter um VO2 máximo acima de 45 ml por quilo por minuto. Como que eu fiz isso aqui? Nesse caso, eu realizei o teste de 12 minutos. Nesse teste de 12 minutos, ele alcançou 2.580 metros, que deu um VO2 máximo de 46 ml por quilo por minuto. Aqui, se eu colocasse, por exemplo, 4, você teria a deficiência que ele tem em relação à performance, se é mais de resistência ou de velocidade. Aqui, por exemplo, deu 14%, uma deficiência de resistência, ou seja, ele precisa treinar mais no Z2 do que no Z3, né, das tabelas de 3 zonas, porque ele está rápido, mas ele não está resistente, ele tem que melhorar mais a capacidade aeróbia do que a capacidade anaeróbia, de velocidade e tal. Beleza, então aqui a gente já viu que ele precisa ter um VO2 máximo de 46, acima de 45. Se o seu atleta tem 40 ml por quilo por minuto hoje, talvez ele consiga atingir esses 45. Mas você tem que lembrar que o VO2 máximo ele melhora em média até 25%. Então, se ele está com 40 hoje, melhorar mais 25%, ele consegue chegar até 50%. Ah, Vitor, ele consegue chegar a 60%? Não. Do que eu sei fisiologicamente falando, ele não consegue sair do 40 e chegar até os 60, porque existe um limite genético, existe um limite fisiológico. O VO2 máximo não é igual força, hipertrofia, que quanto mais você treina, mais forte você fica, mais hipertrofiado você fica. O VO2 máximo não acontece dessa forma, ele tem limitadores. Então, se o seu atleta tem 40 ml por quilo por minuto hoje, faça o cálculo que, em média, ele vai conseguir melhorar 25%. Ou seja, 25% de 40 são mais 10. Então, ele vai chegar, no máximo, até 50 ml por quilo por minuto. Vai correr, vai ser feliz, vai conseguir fazer os 5 km abaixo dos 25 minutos, mas ele talvez não seja o campeão da maratona junto com os quenianos. Ele não vai ter esse VO2 aumentado sempre. Esse é um ponto importante, porque
você pode às vezes querer prometer para o seu atleta que ele vai conseguir realizar algo que o VO2 máximo dele não permite. É lógico que a performance depende do VO2 máximo, da economia de corrida, dos limiares e da durabilidade que essa pessoa tem. A gente analisa só o VO2 máximo porque fica mais fácil, enquanto treinadores e atletas recreacionais, você ter essa informação. Os limiares, você precisa fazer um teste de analisador de gases ou ter um lactato, ou medir o lactato dessa pessoa. A economia de corrida também precisa do analisador de gases e a durabilidade a gente ainda está aprendendo sobre ela. A gente não tem muita informação como medir essa durabilidade, se ela realmente é importante ou não para a performance, principalmente para quem quer fazer as longas durações, as longas distâncias. Então, voltando aqui na nossa situação em relação ao teste dos 5 km, vamos botar aqui para vocês qual seria a previsão de conclusão. Eu acho que esse gráfico aqui ele é muito interessante para a gente poder entender até onde o nosso atleta vai chegar. Vou começar aqui mostrando vocês os 5 km. Então, 5 km, matematicamente, ele está fazendo abaixo dos 25 minutos, 24 minutos e 46 segundos. Se o seu atleta conseguir correr a 95% do VO2 máximo dele. Então, essa previsão de conclusão, ela é toda matemática, baseada no percentual do VO2 máximo, no percentual do consumo máximo de oxigênio. Talvez o seu atleta não consiga correr a 95%, talvez ele consiga correr a 90%. Talvez, se você tiver um atleta mais bem treinado, ele vai conseguir correr a 97%, 98%. Mas como eu sempre falo, eu preciso ter alguns parâmetros. E esses são os parâmetros que eu utilizo para acompanhar os meus atletas recreacionais, levando sempre em consideração que essa tabela é matemática e o nosso corpo é biológico. Então, eu tenho que sempre ter o bom senso de analisar que o meu atleta talvez não consiga correr a 95% do VO2 máximo. E como que eu vou saber se ele consegue correr 95% ou não? A resposta é óbvia, mas a gente às vezes precisa lembrar do óbvio. Treinando. Uma possibilidade interessante para você saber se o seu atleta consegue correr ou não esses 5 km a 25 minutos é você fazer treinos. Por exemplo, existe um artigo científico que ele apresentou que um dos treinos mais interessantes para saber qual a velocidade que a pessoa consegue atingir nos 5 km são 6 tiros de 800 metros, descansando acho que 1 minuto, 2 minutos, agora eu não lembro do descanso. Inclusive é um dos artigos que eu quero apresentar aqui em breve no nosso canal. Então você fazer 6 tiros de 800 metros a 5 minutos por quilômetro, que é a velocidade que você precisa para conseguir realizar os 5 quilômetros abaixo dos 25 minutos. Então esse é um treino muito interessante, você realizar 6 tiros de 800 metros, que vai dar aproximadamente 5 km, né? 4.800, na velocidade que você quer correr a prova. Se você não conseguir fazer esse treino, dificilmente você vai bater 5 km correndo 25 minutos. E aí serve para qualquer tempo em relação aos 5 km. Ah, Vitor, eu quero fazer os 5 km abaixo de 20 minutos. Faça esse treino. 6 tiros de 800 metros a 4 minutos por quilômetro. E aí esse treino vai te dizer o quão preparado você está para atingir o seu objetivo de correr os 5 km dentro do tempo que você quer. 25 minutos, 20 minutos. Mas vamos continuar aqui para a gente ver outros parâmetros em relação ao que você precisa ter para correr os 5 km abaixo de 25 minutos. Toda hora que eu falar 25 km em 5 minutos, aí não dá. Então, 5 km abaixo de 25 minutos a 95% da van. Significa que você consegue fazer 2.400 metros em 11 minutos e 15 segundos, próximo aí dos 11 minutos. Se você fizer o teste de 2.400 metros e o resultado for maior do que 12 minutos, então
dificilmente você vai bater os 5 km abaixo dos 25 minutos. Vamos para as distâncias menores. Para você correr 5 km abaixo dos 25 minutos, você precisa correr 400 metros para 1,41, a 110% do VO2 máximo. Os 800 metros em 3 minutos e 23, a 110% do VO2 máximo. 1 km, 4,27, a 105% do VO2 máximo. Então, são parâmetros de previsão de conclusão que você pode ter para saber se você está preparado para correr os 5 km abaixo de 25 minutos. Poxa, Vitor, mas como é que eu vou fazer 1 km? Vai lá e corre 1 km. Vê quanto tempo que você vai correr. É lógico que se você quer correr 5 km abaixo de 25 minutos, significa que você consegue correr 1 km a cada 5 minutos de forma contínua. Mas se você fizer apenas 1 km, você tem que correr abaixo dos 4,30. Porque se você não corre nem 1 km abaixo dos 4,30, então você não vai conseguir correr 5 km abaixo dos 25 minutos, certo? Lembrando, pessoal, isso daqui são questões matemáticas. O que vocês estão vendo aqui nessa planilha é uma previsão de conclusão baseada no percentual do VO2 máximo, que para o seu atleta pode ser diferente. Ao invés dele correr 1 km a 105%, de repente ele consegue correr a 110%. Ou então ele consegue correr a 100%, certo? Mas vamos lá então. E as distâncias maiores? Nós estamos falando aqui dos 5 km em 25 minutos. Mas, por exemplo, matematicamente, você tem condições de correr os 10 km abaixo dos 53 minutos. Do 5 para o 10, dobra a distância, mas o tempo não dobra. É sempre o dobro e mais um pouquinho. Então, por exemplo, 5 km e 25, 10 km não vai fazer em 50, vai fazer em 53, porque você não consegue correr a mesma velocidade nos 5 e nos 10 km. Ou seja, você não consegue correr 5 km em 25 minutos e 10 km em 50 minutos. Não é dessa forma que acontece no nosso corpo. Se você consegue isso, significa que os 5 km foi fraco em comparação com os 10, certo? 21 km você consegue correr em 2 horas e 5. Quem consegue correr 5 km abaixo de 25 minutos, consegue correr, matematicamente pelo menos, 21 km para 2 horas e 5 minutos. Você conseguiria correr os 42 em 4 horas e meia, certo? Isso de acordo com o percentual do VO2 máximo utilizado para cada uma dessas distâncias. Tem alunos que vão correr os 21 km a 85%, ali na zona 2. Tem alunos que vão correr os 21 km a 75%, na zona 1. Alguns vão estrear nos 21, outros já vão fazer para o seu recorde pessoal, já estão acostumados a correr essa distância, já estão bem treinados. Então, a gente sabe, na verdade, que esse 80% é um parâmetro matemático. Eu gosto de frisar bem isso, porque isso daqui não é uma verdade científica única e exclusiva, certo? A gente tem que ter um parâmetro, foi esse o parâmetro que eu estabeleci, funciona bem para os meus atletas recreacionais, me dá uma orientação de onde eles podem chegar, mas o nosso corpo é fisiológico e aqui é matemático. Então, acho que é isso. 5 km, vamos lá, 1 km a 4,27, abaixo de 4,30, 2 km abaixo dos 10 minutos, 5 km para correr abaixo dos 25, significa que você consegue fazer 10 km em 52 minutos, os 21 em 2 horas e 5 e os 42 em 4 horas e meia. O seu VO2 tem que ser acima de 45 para você conseguir realizar os 5 km abaixo dos 25 minutos. Caríssimo mestre da corrida, caríssima mestre da corrida, espero que você tenha gostado desse vídeo. Inscreva-se aqui no canal, já que você chegou até o final do vídeo, e deixe o seu like, porque eu vou entender que você está gostando do conteúdo, está te ajudando, e quando você deixa o seu like, eu entendo que você gostou do vídeo, e aí eu trago mais vídeos parecidos com esse. O próximo vai ser o 42 abaixo de 4 horas, foi um outro vídeo também que me pediram. Esse daqui dos 5 abaixo dos 25,
já tenho de 10 sub 40, os 21 sub 2 horas, agora eu vou trazer o de 42 sub 4 horas. Mas vou trazer mais para frente. Mas deixa seu like aí se você gostou, para eu trazer o vídeo dos 42 também, tá certo? No mais, agradeço vocês terem chegado até aqui e lembre-se, hein? Ninguém evolui sozinho, a gente precisa do outro para evoluir. Valeu, pessoal!